Sabe aquela ideia que a gente tem e pensa, nossa, isso é genial? Todo mundo já passou por isso. Mas o que realmente separa uma faíscazinha de inspiração de uma inovação que, de fato, muda o jogo? A verdade é que essa jornada é cheia de armadilhas, mas a boa notícia é que existe sim um tipo de manual para navegar por ela. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Vamos combinar. Todo mundo conhece uma história assim, de uma invenção que tinha tudo para dar certo, mas que nunca saiu do papel. Afinal, o que dá errado? O que acontece naquele espaço de tempo entre o eureka e o sucesso de verdade lá no mercado? A verdade é a seguinte, a ideia é só o comecinho de tudo. O pulo do gato é entender que a inovação é uma jornada completa, e é justamente essa jornada que a gente vai desvendar aqui, dividindo ela em 3 atos. Primeiro, a faísca da ideia. Depois, o projeto, o blueprint para construir essa ideia, e por fim, a execução, que é como trazer tudo isso para o mundo real. Então vamos lá. Ato 1. A faísca. É aqui que tudo começa. Mas olha, o segredo não é ter uma ideia super complexa, cheia de detalhes. Pelo contrário, o segredo é ter uma ideia central que seja tão simples e, ao mesmo tempo, tão forte que ela funcione como uma verdadeira estrela-guia para todas as decisões que vêm pela frente. E para entender o problema com planos complicados, olha só essa frase do estrategista militar Tom Colditz. Ele resume a questão de forma perfeita. Sabe aqueles planos de negócios gigantes, super detalhados? Pois é, eles são frágeis. Eles se quebram inteiros no primeiro encontrão com a realidade do mercado, que é o tal do inimigo. Tá? Então qual é a solução? Bom, os militares chamam isso de intenção do comando. O que é isso? Em vez de um roteiro super rígido, um passo a passo, eles dão uma missão, uma declaração bem clara e direta. E isso é genial, porque permite que quem está lá na linha de frente possa improvisar, tomar decisões na hora, contando, claro, que essas decisões estejam alinhadas com o objetivo maior. E aqui a gente vê o contraste, a diferença gritante. Pensa assim, de um lado, um mapa super detalhado que rasga na primeira poça d'água. Do outro, uma bússola, uma missão central, simples, que serve para guiar a equipe no meio do caos, sabe? Ela permite que todo mundo encontre o caminho certo sem precisar de um manual ditame cada passo. A Southwest Airlines é um exemplo clássico disso. A missão deles era simples, direto ao ponto. Nós somos a companhia aérea de baixo custo. E pronto. Isso guiava absolutamente tudo. Ah, vamos servir uma saladinha de frango para os passageiros? A resposta era um sonoro não, porque isso aumentaria os custos e iria contra a missão. Cada decisão passava por esse filtro. E esse princípio vale para tudo, até para a política. Olha o caso da campanha do Bill Clinton em 92. Tinha um monte de assuntos complexos rolando. Aí o estrategista James Carville resumiu tudo em uma única frase, que ficou famosa. É a economia estúpido. Essa mensagem super simples cortou todo o ruído da discussão e focou naquilo que realmente importava para as pessoas na época. Beleza? Então a gente já entendeu que uma ideia simples e poderosa é a semente de tudo. Só que uma semente não cresce sozinha, né? Ela precisa de um jardim bem planejado. E é isso que nos leva para o ato 2. Como é que a gente constrói um modelo de negócio que permita que essa ideia não só sobreviva, mas que ela realmente floresça? Para entender isso, vamos voltar um pouco no tempo para o começo dos anos 2000. A indústria da música estava um caos. As vendas de CDs estavam desabando por causa da pirataria digital. Aquele modelo antigo de vender o álbum físico inteiro simplesmente não funcionava mais. O mercado estava pedindo, implorando por uma solução nova. E como é que se constrói uma solução dessas? Bom, o consultor Mark Johnson nos dá um mapa do tesouro. O modelo de negócio que funciona de verdade se apoia em 4 pilares. Anota aí. Uma proposta de valor bem clara para o cliente, uma fórmula para gerar lucro e, claro, os recursos e os processos que são essenciais para conseguir entregar tudo isso. E quem entendeu isso com perfeição? A Apple. Olha só, o iPod não foi o primeiro MP3 player do mercado, longe disso. A grande sacada, o sucesso estrondoso, veio do modelo de negócio que eles construíram em volta do produto, a iTunes Store. Eles começaram a vender músicas por 99 centavos. De repente, ficou muito mais fácil comprar legalmente do que piratear. Ou seja, eles criaram a proposta de valor, a fórmula de lucro e os processos para entregar tudo de um jeito super integrado. E não pense que inovação de modelo de negócio é coisa só de empresa de tecnologia, tá? Dá uma olhada na Hilti, que fabrica ferramentas elétricas. Eles tiveram uma sacada genial. Eles perceberam que os clientes deles, os empreiteiros, não ganhavam dinheiro por ter as ferramentas, e sim por usar as ferramentas. Então, o que eles fizeram?
pararam de vender furadeiras e começaram a oferecer um serviço de gerenciamento da frota de ferramentas, cobrando uma taxa mensal que incluía manutenção, reparo, tudo. Eles pararam de vender um produto e começaram a vender uma solução completa. Ok, então a gente já tem a faísca da ideia e o projeto do modelo de negócio. Mas agora vem o que talvez seja o maior de todos os desafios: a construção. Como é que se tira essa ideia do papel e faz ela funcionar de verdade no mundo real, principalmente dentro de uma empresa que já está rodando? Bem-vindo ao ato final. O consultor Chris Trimble bota o dedo na ferida. Ele diz que existe um conflito fundamental e, mais importante, inevitável entre tocar as operações do dia a dia e tentar construir algo completamente novo. Mas por que esse conflito existe? Pensa bem, são duas máquinas completamente diferentes. O negócio principal, o que já existe, é uma máquina de desempenho. Ela é otimizada para ser repetível, previsível, eficiente. Já a inovação? Bom, a inovação é um experimento. É pura incerteza, não tem rotina. Tentar fazer a inovação acontecer dentro da máquina de desempenho é tipo tentar montar um protótipo de carro de Fórmula 1 na mesma linha de montagem que faz carro popular. Simplesmente não funciona. Então, qual a solução para isso? Segundo Trimble, é o que ele chama de modelo 3. A ideia é que a inovação não vive só de ideias. Ela precisa de líderes fortes, de um plano específico para ela e, o mais crucial de tudo, de uma equipe que seja 100% dedicada àquele projeto. Essa equipe dedicada é o pulo do gato. Por quê? Porque ela funciona como um escudo, sabe? Ela protege a iniciativa nova da força da gravidade da empresa principal. Porque, naturalmente, a máquina de desempenho vai tentar impor suas próprias regras, suas métricas, seus processos. E isso acaba sufocando a inovação antes mesmo de ela ter a chance de respirar. O New York Times aprendeu isso na prática e quebrando a cara. A primeira tentativa deles no mundo digital, lá em 95, foi toda integrada com o jornal impresso. Resultado, fracassou. Aí, em 99, eles tentaram o oposto. Criaram uma unidade totalmente separada. Isso deu certo no começo, permitiu um crescimento rápido. Mas criou outro problema: a equipe digital ficou isolada. A solução final que eles encontraram em 2001 foi o meio termo, uma parceria gerenciada com muito cuidado. Isso deu a autonomia que a equipe de inovação precisava, sem perder a conexão com o resto da empresa. E com isso, a gente completa a jornada da inovação. Passamos pela faísca, pelo projeto e pela construção. E aí, o que a gente tira de tudo isso? No fim das contas, tudo se resume a 3 pilares fundamentais. Esses são os 3 pilares que sustentam qualquer inovação de sucesso. Primeiro, a faísca. Comece com uma ideia central que seja simples e poderosa. Segundo, o projeto. Construa um modelo de negócio sólido que faça essa ideia ser viável. E por último, terceiro, a construção. Tenha uma máquina de execução dedicada, com equipe e plano próprios, para proteger e nutrir essa ideia até ela virar realidade. E tudo isso nos leva a uma última pergunta para a gente refletir. A maioria das empresas, das organizações, é construída para performar, para otimizar o hoje com o máximo de eficiência. Mas a questão é, será que elas também são construídas para inovar, para criar o amanhã? A resposta para essa pergunta pode muito bem ser o que vai definir quem ganha e quem perde o jogo na próxima década.